Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Ó Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Somos Igreja, um agrupamento de pessoas que compartilham da fé, servem e adoram ao Deus único. Somos presbiterianos, nosso sistema de governo democrático, criado há séculos, que por meio de representatividade através dos presbíteros, tem a cara de nossa comunidade. Somos independentes. Somos uma igreja brasileira, apoiada por brasileiros, mas que tem sua total e exclusiva dependência em Deus. Por isso, vivemos para Jesus, para que nossa cidade seja impactada e que conheça a Ele, e para que mais e mais pessoas compartilhem deste amor. Presbiteriana Independente. Viver Jesus e compartilhar Jesus. Olá, irmão, bom dia, graça e paz. Estamos iniciando nesta manhã de domingo mais o culto, em louvor, em honra, em glória ao nosso Deus. Estamos felizes porque o Senhor tem nos dado vida para estar aqui, porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Amém, irmã? Vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor pela noite de sono que Ele nos deu e por mais um dia de vida neste momento, em nome de Jesus. Pai de amor, eu te louvo e agradeço a Ti, Senhor, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia. Ó Deus, por mais uma manhã que o Senhor faz nos despertar. E neste domingo nós estamos aqui para adorar o Teu nome, Senhor, prestar o nosso culto, ó Pai, juntamente com os irmãos, louvar o Teu nome, aprender a Tua palavra, adorar a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pelo cuidado, obrigado pela Tua misericórdia, que é nova a cada manhã sobre nós. Senhor, seja a Tua bênção sobre cada um de nós neste momento, nesta hora, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, que vai ser lida, ministrada, através do louvor, ó Deus. Visita o nosso coração, visita a nossa vida, Senhor. Ó Deus, bom é Te servir. Sabemos que o Senhor
é um Deus vivo e tem a tua bênção para o teu povo. Recebe o nosso culto neste momento, Senhor. Recebe a nossa adoração e a nossa vida, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Irmão, Jesus é o único digno de receber honra e glória. Vamos louvar a Deus com os nossos irmãos? O grupo de louvor. Vamos louvar a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Que nesta manhã o Senhor esteja abençoando sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Eu convido você a adorar ao Senhor nesta manhã, dando a Ele a honra e a glória, porque só Ele é digno. Amém? Aleluia. Recebe, Senhor, toda a honra e toda a glória nesta manhã, Senhor Jesus. Nós consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, coroados. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga pro Senhor, Consagramos todo o nosso ser a Ti, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Oh, aleluia! Como é bom louvar ao Senhor. Como é bom render graças ao seu santo nome. Nós louvamos ao Senhor, porque realmente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu quero nesta manhã ler com os irmãos a palavra do Senhor. Eu estive meditando, não vou dizer que muito tempo, mas um pouco de tempo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então eu quero ler com os irmãos. Romanos capítulo 1, verso de número 14 ao 17. Nós vamos ler aqui e vamos meditar um pouquinho aquilo que o Senhor nos dá graça. Amém, irmãos? Então, Romanos capítulo 1, verso 14 ao verso 17. Pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como
aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita e é por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas. Viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Amém? Graças a Deus. Queridos irmãos, Paulo inicia essa epístola, esta carta, aos irmãos de Roma, aos romanos. Ele comunica aos irmãos que ele é servo do Senhor Jesus Cristo. Ele foi chamado para ser apóstolo, separado para anunciar as boas novas. Qual é importante anunciar as boas novas? Qual é importante anunciar o Evangelho? Paulo era servo de Jesus, aquele que servia, que trabalhava para o Senhor. Humildemente ele dizia: sou servo de Jesus. Os meus olhos estão voltados para Ele. Segundo aquilo que Ele me ensina, segundo aquilo que Ele me manda a fazer, eu estou servindo de todo o meu coração. Aquilo que Jesus enviava Paulo a fazer, Paulo fazia como servo obediente a Jesus. Mas ele também fala que foi chamado para ser apóstolo. Que coisa linda, não é? Ser chamado. Sim, é Deus quem chama. E Deus tem muitas maneiras de chamar o homem. Deus tem muitas maneiras de falar com o homem. Ouvir o chamado de Deus é tão bom, é tão maravilhoso. Quando Deus decide chamar o homem, não importa onde ele estiver, quando Deus o chama, ele ouve a sua voz. Paulo foi chamado para apóstolo, humildemente servo, e agora, como alguém que recebeu a autoridade de Jesus para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas novas, a boa notícia, recebeu a autoridade de Jesus. Por isso era apóstolo. Livro de Atos, capítulo 9, conta como o Senhor o chamou. Paulo, um homem de muito conhecimento que foi formado aos pés de Gamaliel. Paulo, o homem extremamente zeloso da lei. Paulo, um perseguidor dos cristãos, ou daqueles que são do caminho, como dizia ele. Ele consentiu na morte de Estevão, estava lá. Agora tendo cartas em suas mãos que o autorizava ir atrás dos cristãos, ir atrás dos servos de Deus, para prender e lançá-los na prisão a todos quanto falassem
no nome de Jesus. Então ele sai pelo caminho decidido a fazer isto, pensando que prestava fazer um favor a Deus. Mas então, subitamente, diz o texto lá em Atos capítulo 9, apareceu-lhe uma luz muito forte, resplandeceu-lhe uma luz muito forte. E quando ele viu essa luz, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe chamava, dizendo: Saulo, Saulo. E ele respondeu: Quem é, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo perdeu a visão natural, mas a voz de Jesus disse: Olha, levanta-te daí e te será dito o que você deve fazer. Desde então, o conduziram e ele ficou 3 dias sem ver, sem se alimentar. Estava ali sendo separado, foi chamado, estava ali sendo separado para anunciar as boas novas, o Evangelho. Deus fala com Ananias, o discípulo, e diz: vai até Saulo e fala a respeito de mim para ele. Ananias, a princípio, se vê um pouco temeroso, pois conhece que Saulo é o perseguidor do povo de Deus. Porém, Deus diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar as boas novas aos gentios. E é por isso que Paulo diz: eu sou servo de Jesus Cristo. Fui chamado a ser apóstolo e separado para anunciar a palavra de Deus. Ora, meu irmão, eu ao ler essa palavra comecei a pensar como é que Deus me chamou. Como é que Deus te chamou? Como é que Deus falou com você? Como é que Deus alcançou a sua vida? Paulo agora escreve aos irmãos de Roma, porque deseja visitá-los, deseja comunicar a palavra de Deus, os dons, repartir com os irmãos os dons que ele havia recebido. Que coisa linda, não é assim? Quando se conhece, quando se é chamado, quando é alcançado pelas boas novas, o Evangelho Salvador, ele quer comunicar, ele quer transmitir. Nesta manhã eu estava pensando como quando nós conhecemos a Jesus, ou o Senhor nos chama para Ele e abraçamos a fé em Jesus, nosso coração se enche de alegria, os nossos olhos espirituais são abertos, e nós que antes andávamos em trevas, agora podemos ver a luz que brilha, a luz do Evangelho, como Paulo viu também. E queremos anunciar logo às pessoas que nos cercam, queremos fazer conhecido o nome de Jesus. Paulo também fez conhecido o nome de Jesus. E agora dizia: eu quero ver vocês, há muito tempo eu tenho planejado visitá-los. Porém, tem acontecido alguns impedimentos e eu não pude ir. Mas eu sei, eu tenho ouvido falar da fé de vocês. E eu quero comunicar a vocês aquilo que Deus tem feito na minha vida.
Eu quero comunicar os dons espirituais com vocês e mutuamente, nos reanimarmos, nos fortalecermos. Ô, irmão, Paulo usou uma carta para conversar com os irmãos. Ele queria ir pessoalmente, mas estava impedido. Sabe o que eu começo a pensar? Que é tão bom nós estarmos reunidos, mas por agora nós estamos afastados do templo. Claro que na mente nós sempre estamos ligados, no coração também, mas afastados do templo e de nos vermos pessoalmente. É o que acontecia com Paulo. Ele queria ver os irmãos, mas alguma coisa estava impedindo. Mas o desejo era muito grande. Então ele escreve cartas para falar aquilo que Deus havia lhe dado. Nós não estamos escrevendo uma carta, mas os cultos, a palavra de Deus tem sido pregada online. Não somente pela nossa igreja, mas por muitos servos de Deus que estão anunciando este evangelho, essa boa notícia. E nós também estamos comunicando e nos fortalecendo com a palavra de Deus, nos animando uns aos outros, até que esse período passe. Isso é muito importante. Nos estimularmos a nossa fé. Louvado seja Deus. Paulo queria fazer isto, assim como nós também desejamos fazer isto, e vamos fazendo com a graça de Deus. Mas ele fala no verso 14 que ele é devedor. Como assim, irmã? Devedor. Ele diz assim: pois é meu dever pregar a todos. Ele sabia do seu chamado. Ele sabia para que Deus o separou. Ele sabia que ele era vaso de barro, como ele diz numa das suas cartas. Vaso de barro, mas um tesouro que é a palavra de Deus dentro de si. Nós também somos vasos de barro, mas temos dentro do nosso coração e da nossa mente um tesouro incalculável, que é a mensagem, que é a palavra de Deus, que é as boas novas de Jesus Cristo. E ele diz: é meu dever, eu sou devedor. Como é que alguém se torna devedor? Paulo estava dizendo que ele havia recebido de Jesus a incumbência, o chamado, o apostolado para ser pregador das boas novas aos gentios, a outras nações, a outras pessoas, quer cultos, civilizados ou não, ignorantes ou sábios. Ele era devedor, ele havia recebido de Deus a salvação por meio da fé. Ele diz que ele devia falar de Jesus, que veio como humano, segundo a descendência de Davi, a humanidade de Jesus, segundo a descendência de Davi, mas com poder ressuscitou, mostrando a sua divindade, provando que ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E era sobre isso que Paulo pregava, e era isso que Paulo anunciava. Ele era devedor, tanto a um como a outro. Ele não poderia deixar de anunciar, de pregar a todos as boas novas. Quando Jesus foi para o céu, ele disse que enviaria o Espírito Santo. E de fato, no dia de Pentecostes, ele enviou o Espírito Santo. E todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. No livro de Atos,
capítulo 1, verso 8, fala a respeito de que Lucas dizendo, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Jesus enviou o Espírito Santo à igreja para que ela recebesse poder, capacitação dos céus, do Espírito Santo, para que fosse testemunha, para que fosse anunciador de boas novas. Paulo diz que ele era devedor em entregar esta palavra. Assim como Paulo era devedor, nós como igreja também somos devedores para entregar as boas novas, as boas notícias do Evangelho. E ele diz no verso 15, e é por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Eu quero anunciar o Evangelho. Eu quero ir até vocês e fazer conhecido o Evangelho, porque para isto eu fui chamado. E ele fala sobre o poder deste Evangelho. Ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho de anunciar as boas notícias do Evangelho, de falar a respeito da salvação através de Jesus Cristo, que Ele é Salvador, o único Salvador e mediador entre Deus e o homem, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, pois o Evangelho é o poder de Deus. Eu não posso ocultar este poder de Deus. Você também não pode ocultar este poder de Deus. Poder, a palavra poder no grego aí é dínamos, dinamite. É uma dinamite. É o poder de Deus que pode transformar o homem, que pode mudar o homem, que pode trazer quebrantamento ao coração do homem, que pode trazer mudança interior e exterior. Este evangelho de poder, ele pode transformar o mais vil pecador, fazer deste homem uma nova criatura. Se nós guardamos este poder, as pessoas não conhecem as boas novas e não são alcançadas pela palavra de Deus. Mas ele diz, eu não me envergonho de anunciar o Evangelho, pois ele é o poder de Deus. Deus age através do anúncio da sua palavra. Deus trabalha nos corações através do anúncio da sua palavra. Deus traz conversão. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esta palavra tem que ser pregada no mundo todo. Começou pelos nossos irmãos, pela igreja primitiva que recebeu o poder e foram testemunhas de Jesus, pagando até mesmo com as suas próprias vidas. Paulo mesmo é um que trabalhou todo o tempo, evangelizou, foi aonde Deus queria que ele fosse, aonde o Espírito Santo permitiu que ele chegasse e anunciou as boas novas. E nos fins dos seus dias ele disse, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Ele sabia exatamente o que ele estava dizendo. Que ele combateu o bom combate, anunciando a palavra de Deus. Que agora estava acabando a carreira, mas que tinha guardado a fé. Oh meu irmão, oh minha irmã, somos chamados também por Deus a combater o combate, falarmos deste evangelho, anunciarmos Jesus como Salvador, o único e suficiente Salvador do homem, que todo homem foi destituído da glória de Deus, mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, o missionário que veio do céu, veio com um propósito, único propósito: tomar o meu lugar, tomar o seu lugar, tomar o lugar da humanidade, morrer na cruz, para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados e fôssemos justificados pela fé. Esse evangelho de poder pode salvar todos, a todos quantos ouvirem. Ele diz assim: pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Como é que Deus nos aceita? Mediante a fé. Não é pelo aquilo que fazemos ou por aquilo que deixamos de fazer. Não vem de obras para que ninguém se glorie, mas pela fé. Somos justificados pela fé. Quando cremos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando corremos para Ele, ouvimos o seu chamado, Ele então perdoa os nossos pecados, lava-nos com teu sangue e nos justifica diante de Deus. Olha o que ele diz: pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Oh, que coisa linda, não é? Ser aceito por Deus. Nós que nada fizemos para isso, mas hoje pela fé, como diz lá em Efésios, nós que estávamos longe, pela fé chegamos perto. Nós que estávamos separados de Deus, hoje pela graça, rasgou-se o véu de separação, tirou toda a barreira, podemos chegar a Deus livremente, ter acesso a Deus livremente. Olha o que ele diz: porque por meio da fé, isto é, por meio da fé, do começo ao fim, como diz as Escrituras, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Vivemos pela fé, andamos pela fé, não andamos por vista, mas por fé, confiados no poder deste evangelho, confiados que somos salvos por Jesus mediante a fé. Prosseguimos a nossa caminhada, a nossa carreira, também agora sendo chamados por Deus para anunciar o evangelho a toda a criatura. Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Todos precisam ouvir. Paulo cumpriu o seu chamado. A igreja primitiva trabalhou, cumpriu o seu chamado. Agora nós, como igreja, ainda continuamos sendo despertados por Deus, acordarmos para o valor, o poder deste evangelho, daquilo que nos foi dado de graça, a repartir, a distribuir, a compartilhar o poder deste evangelho.
este evangelho transformador, este evangelho salvador, este evangelho que faz do homem uma nova criatura, que dá-lhe uma nova vida, que alcança o homem, que alcança todo homem e o homem todo. Queridos irmãos, esta palavra está conosco, este evangelho está conosco. Continuemos anunciando este evangelho de poder, pois ele tem poder para salvar todos os que ouvem a sua palavra. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor porque um dia Ele nos chamou, olhou para nós, viu o nosso estado e nos chamou dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Podemos orar agora, agradecidos ao Senhor Jesus que nos chamou e que também nos comissionou como igreja para fazermos como Paulo, fazermos como a igreja primitiva. E muitos fizeram e anunciaram o evangelho, nós ainda continuamos aqui anunciando, crendo neste evangelho de poder. Amém? Oremos agora. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade nesta manhã, juntamente com os meus irmãos. Meditar um pouquinho, Senhor, com muita simplicidade, sobre o chamado de Paulo, Senhor. Também lembrarmos como o Senhor nos chamou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ó Deus, como abriu os nossos olhos espirituais e o nosso entendimento para conhecermos o poder deste evangelho transformador. Esse evangelho de poder que alcança o mais vil pecador e transforma o homem numa nova criatura. Oh, como diz aquele hino, só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Sim, ó Deus, Tu tem transformado o nosso coração, quebrantado o nosso coração. Somos salvos e justificados pelo Seu sacrifício, Jesus, na cruz do Calvário. Fomos alcançados pelo amor do Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua bondade. Ó Deus, que nós como igreja, como filhos e filhas, que um dia fomos chamados, Senhor, por o Teu amor, por poder deste evangelho, possamos também fazer conhecidos e notórios, Senhor, a muitos que não conhecem, Senhor, o poder desta palavra. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor nos capacite a Sua igreja, o Teu povo, a cada um de nós, para que possamos fazer, Senhor, aquilo que fomos chamados para fazer. Pregar a Tua palavra que é viva e eficaz. Nesta manhã eu oro e te peço, Senhor, a Tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida do Teu povo, sobre a vida de cada um dos irmãos e das irmãs. Fortalece-nos, Senhor, com os dons, dá-nos a Tua graça, sabedoria, para fazermos conhecido o Teu nome, que é sobre todo nome. Ao Teu nome toda honra e toda glória. Pai, nesta manhã eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus.
Queridos irmãos, estamos então terminando o culto da manhã. Mas à noite, nós temos novamente o culto. O culto presencial será em Itaciba e nós vamos cultuar ao nosso Deus online aqui em Regente Feijó. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, nos dê um final de tarde abençoadíssimo, uma noite abençoada, uma semana abençoada na presença de Deus, crendo no poder do Evangelho, crendo que fomos justificados pela fé e caminhamos por fé. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.